Ministério da Infraestrutura. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, participa nesta semana de uma série de compromissos com investidores e executivos de fundos globais em Nova York, nos Estados Unidos. O ministro apresenta as oportunidades de negócios do setor de transporte no Brasil, além do programa de concessões de ativos em infraestrutura do governo federal para executivos de algumas das maiores instituições financeiras do mundo e agências de classificação de risco. O Brasil tem, atualmente, o maior programa de concessões de ativos de infraestrutura do mundo. A carteira de projetos do Ministério avalia ao menos 217 bilhões de reais em investimentos para as próximas décadas nos portos, ferrovias, rodovias e aeroportos que serão concedidos até 2022. Uma das principais ações do Ministério nesta viagem é a assinatura de memorando de entendimento com a Climate Bonds Initiative, CBI, organização internacional sem fins lucrativos, que faz a certificação de projetos sustentáveis. Com a parceria, o governo busca selo verde para os projetos de concessão de ativos de infraestrutura, o que possibilitará aos investidores acessar financiamento no mercado de Green Bonds, que são títulos verdes. A certificação como infraestrutura verde teria impacto nas metas de redução de emissões previstas no Acordo de Paris. O governo tem a expectativa que os projetos de ferrovias já estejam qualificados no primeiro semestre do ano que vem. O mercado de títulos verdes e climáticos atinge 694 bilhões de dólares globalmente e mais de 5 bilhões de dólares apenas no Brasil. Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e Ministério da Saúde. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, lançaram ontem a campanha de valorização da vida e de combate à depressão, com o slogan, abre aspas, se liga, dê um like na vida, fecha aspas. A campanha tem o objetivo de estimular o jovem a compartilhar momentos com a família e amigos, fortalecendo a importância do diálogo e desmistificando a vida virtual. A iniciativa também reforça a necessidade de ficar atento aos sintomas de depressão. Segundo o ministro da Saúde, abre aspas, essa campanha é pensada para internet, rádio e televisão e aciona todos que estão próximos dos jovens, escola, família e centros de atenção psicossocial, CAPS. A depressão, muitas vezes, é vista como excesso de drama e esse estigma é amplificado nas redes sociais. Ambiente onde as pessoas estão sempre sorrindo, sem revelar seus dramas pessoais. Fecha aspas. O ministro destacou ainda que a pasta investe cerca de 500 milhões de reais por ano para a expansão da rede de atenção psicossocial, RAPS. No Brasil, estima-se que mais de 14 milhões de pessoas apresentem, vou repetir, 14 milhões de pessoas apresentem diagnóstico de transtornos ou sofrimentos mentais, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde. O levantamento também aponta que 7,6% dos brasileiros de 18 anos ou mais receberam diagnóstico de depressão.
A depressão é a segunda causa de morte por suicídio de jovens entre 15 e 29 anos. Por isso, o governo quer conscientizar a população de que a doença é um grave problema de saúde pública e que é fundamental a prevenção para a diminuição de casos no país. A assistência às pessoas com transtornos mentais acontece de forma integral no SUS, conforme a necessidade de cada caso. Entre os serviços de referência para acompanhamento estão as 43 mil unidades de saúde da família, USF, na atenção primária, que atendem 63% da população. Agora eu me coloco à disposição de vocês. Boa noite, porta-voz. Eu não vou seguir na sequência do que o senhor já falou. Obrigada pela informação. Eu queria saber sobre a agenda externa do presidente Jair Bolsonaro em relação à viagem aos Estados Unidos. A gente já sabe que definição mesmo a partir de sexta-feira da avaliação médica. Mas, caso seja confirmada a viagem, está mantida, independentemente do que a gente já sabe, a ida a Dallas, ou esse trecho da viagem seria suspenso por recomendação médica? Hoje o presidente teve um ótimo dia, em termos clínicos. Pela manhã esteve com o doutor Camarinha, inclusive tomou café com o doutor Camarinha. Pela manhã fez um circuito de cerca de 1.000 metros dentro do pacote da fisioterapia. À tarde, igualmente, mais 1.000 metros. Então, nós temos convicção, e eu afirmo, o presidente irá a Nova York, com relação ao pacote de atividades desenvolvidas nos Estados Unidos. Houve, de ontem para hoje, a decisão de não irmos ao Texas, de forma que o presidente há de quedar-se apenas em Nova York. Então, sai do Brasil, vai a Nova York e retorna de Nova York ao Brasil. Agora, só para confirmar, esse veto que chegou a ser noticiado, o veto da participação do Brasil na reunião de clima da ONU, ele existe ou qual é a informação correta? Nós obtivemos do Ministério das Relações Exteriores a seguinte informação. Deixe eu tomar os dados exatamente sobre isso. O presidente Bolsonaro, você está falando com relação a participar da iniciativa sobre a Amazônia proposta do presidente Macron ou a outra atividade? São duas coisas distintas. Uma é a reunião do clima na ONU. Sim. E a notícia é de que o Brasil teria sido vetado. Não, a ONU não veta países deles. Não, ela não veta países. Nesta reunião, que é uma reunião onde participam chefes de Estado, especialmente nesta reunião, o Brasil não está participando. Então, esta informação é uma informação que não condiz com a realidade dos fatos. Com relação a essa outra atividade, que é a do presidente da França, o presidente Bolsonaro reitera que quem deve discutir as soluções da Amazônia são os países que possuem populações que vivenciam os desafios dessa região anecúmena. E mais, como fizeram recentemente esses países em reunião na cidade de Letícia, na Colômbia. O presidente já preparou o discurso que ele pretende fazer na ONU? Ele está construindo o discurso. Hoje, inclusive, esta reunião na parte da manhã teve, dentre outras finalidades, já praticamente fechá-lo. Ele há pouco conversou comigo. É um discurso onde ele vai colocar o coração, onde ele vai apresentar o nosso país e as suas potencialidades e vai esclarecer de uma vez por todas essa questão Brasil versus meio ambiente. O quanto o país defende o meio ambiente, vem fazendo, não de agora, de há muito, um processo de sustentação ambiental que muitas vezes é desconhecido por efetivamente desconhecimento da pessoa ou até por não querer divulgar aquilo que o Brasil vem fazendo em termos de proteção. Obrigada.
Boa noite, porta-voz. Ingrid Soares, do Correio Brasiliense. Tudo bom, né? Tudo. É o seguinte, ontem o presidente sancionou a lei de posse de armas no campo. E no último dia, a Raquel Dodge, ela orientou o STF para a derrubada desses decretos, que flexibilizam a posse de armas e o porte também. Eu queria saber como é que o presidente analisa essa situação. Não fez comentário sobre esta decisão da ex-procuradora-geral da República. Boa noite, porta-voz. Pedro Vilela, da Agência Brasil. Bom, cara. Eu queria saber... houve um encaminhamento, um avanço da tramitação da reforma tributária no Congresso Nacional hoje, já tem uma agenda também para votação na CCJ do Senado Federal, provavelmente na primeira semana de outubro, e o governo deve sugerir também alterações aí nesse projeto que está sendo analisado lá. Eu queria saber se temos informação em relação a isso, que o governo já prepara essas questões, como é que está esse diálogo em torno desse projeto. Essa é uma primeira questão. Em tratando-se de assunto extremamente técnico, Pedro, nós temos sempre direcionado esses questionamentos ao Ministério da Economia. É claro que o senhor ministro Paulo Guedes dialoga com o presidente e o deixa a par de tudo que possa estar relacionado com essas atividades. Mas seria imprudente da minha parte tecer comentários sobre um evento que está sob o guarda-chuva do Ministério da Economia. Ainda sobre esse tema, o próprio ministro Paulo Guedes voltou a reafirmar a importância, na visão dele, de um imposto ligado a transações financeiras. O presidente Jair Bolsonaro já, em declarações recentes, descartou completamente uma volta de algo parecido com o CPMF. Quer dizer, qual que é a posição efetiva do governo brasileiro, já que o ministro tem reiterado a necessidade de um imposto sobre transações financeiras, ainda que com um nome diferente, mas no modelo muito semelhante à CPMF? Pessoalmente, eu desconheço a posição do ministro em relação especificamente a essa questão de um suposto imposto sobre operações financeiras. A posição do presidente, eu posso adiantar-lhes, de não desejar ver esse imposto ser tocado adiante. Eu já disse isso algumas vezes e eu reafirmo agora. Eu acho que está desligado, Jussarém. Pode falar, vamos lá. Oi, porta-voz. Agora sim. Eu ainda sobre a viagem do presidente, eu queria saber se já tem a comitiva, já está fechada a comitiva que deve acompanhar o presidente. Não, ainda não, Jussara. Ainda não. Ainda não. Em relação... Tinha uma previsão que o presidente tivesse um jantar no dia 23. Queria saber com quem deve ser esse jantar. É um jantar privado. É um jantar privado. E a primeira-dama deve acompanhar o presidente? Sim, ela está prevista para acompanhá-lo. Tá. Obrigada. Boa noite, porta-voz. Fábio Murakawa, do Valor. Porta-voz, o estado clínico hoje do presidente... Estado o quê? Clínico. Clínico, sim. Desculpe. Permite, isso depois da consulta que ele teve hoje, mas o estado clínico permite afirmar 100% que ele vai para Nova York? Eu afirmo 100% que ele vai a Nova York. Tá certo. Uma outra pergunta. Ontem o presidente se reuniu com o ministro Sérgio Moro. Nessa reunião ele teria assegurado aí a permanência do Marcelo Valeixo à frente no cargo, né, de diretor-geral da Polícia Federal. Essa informação procede? Tem alguma definição quanto a isso? Bom, o presidente hoje, nós tocamos nesse assunto, ele me deixou claro o seguinte ponto, que diretamente ele nunca fez nenhum tipo de restrição ao Dr. Valeixo, reconhece o seu trabalho e reforça que decisões relativas diretamente à Polícia Federal são de responsabilidade do ministro Sérgio Moro. O fato em si, da audiência do ministro Sérgio Moro ontem com o senhor presidente, audiência que apenas ambos estavam presentes, se eventualmente houver alguma dúvida sobre o que foi tratado, tem que ser questionado diretamente o presidente ou o ministro. O presidente nada comentou comigo. E mais uma, no fim da tarde agora, um site publicou que o presidente cogita mudar de partido até o fim do ano. Ele não falou isso comigo, Murakawa, já sei que você vai tratar de sair do PSL, não é? Isso, sair do PSL. Não, ele não falou comigo sobre isso.
Ok, muito obrigado, boa noite. Cláudia Lão. Também. Não, vai. Boa noite, porta-voz Ricardo Della Coleta, da Folha de São Paulo. Houve a publicação de um comunicado conjunto essa tarde em que 230 fundos de investimento exortaram o Brasil a adotar medidas eficazes para proteger a floresta amazônica e manifestaram preocupação com a situação que está ocorrendo, inclusive possíveis consequências para empresas que esses fundos investem. Eu queria saber como que o governo brasileiro recebe essa notícia. São fundos aí que juntos administram cerca de 16 trilhões de dólares. E como que o governo se manifesta diante desses agentes econômicos que manifestaram essa preocupação e como que o governo responde a isso? Obrigado. Eu que agradeço. Nós estamos, por meio da gestão do Ministério da Defesa, do Ministério do Meio Ambiente, sob a coordenação, sob a liderança do senhor Presidente da República, colocando todos os esforços do nosso país para atender, neste momento, esta crise referente às queimadas e desmatamento. Sempre no entendimento de que o trabalho realizado pelo governo federal é um trabalho de alto gabarito e que tem como, ao fim e ao cabo, como objetivo final, debelar esta crise que é momentânea e muito mais do que isso, reativar a narrativa que o presidente vem defendendo há muito. É necessário a proteção ambiental com desenvolvimento sustentável e atenção à sociedade desses anecúmenos que eu acabei de citar. Porta-voz, Márcia Fernandes, da TV Brasil Gov. O governo federal, tudo bem? O governo federal tem algo a comentar sobre essa decisão do Copom da redução da taxa básica de juros? Não, o presidente não me fez nenhuma referência sobre isso, entendendo até que a decisão do Banco Central deva ser soberana. Boa noite, porta-voz. Cláudia Gonçalves, TV Record. Eu queria saber se o governo vai comentar essa decisão do parlamento austríaco de vetar a entrada daquele acordo Mercosul-União Europeia, né? A Finlândia e a França também estariam vetando ou predispostos a também vetar a participação do Brasil. Como é que o senhor vê isso, o governo brasileiro? O Brasil tem a esperança, por meio do Poder Executivo, mas o Brasil como um todo, de que se confirme, por meio da firma, os acordos que foram estudados e discutidos entre a União Europeia e o Mercosul. Essa é a esperança do Brasil. O Brasil está disposto, bem como os países do entorno, o Mercosul, e acredita igualmente que os países da União Europeia também entendem isso como uma via de duas mãos. Porta-voz, só mais uma pergunta. Ontem o senhor disse que a ida do presidente estava sob análise e que dependia da avaliação do doutor Macedo. O doutor Macedo disse... Doutor Macedo vem na sexta-feira, sim, para dar continuidade à avaliação do presidente. Mas hoje, o sentimento, a partir das análises da equipe médica do presidente, é de que não há mais dúvida com relação à confirmação da ida dele a Nova York. Então, o que mudou de ontem para hoje é o estado de saúde do presidente? A evolução do presidente é muito positiva, sim. Tá, obrigada. Pedro. Porta-voz, por gentileza. Não, o senhor comentou mais cedo um pouco sobre o espírito do discurso que o presidente está construindo para... Eu queria saber um pouco mais sobre isso. Quer dizer, o presidente vai dedicar... Essa é a pergunta de $1 milhão. Mas ele vai dedicar... integralmente o seu discurso a tratar da questão da Amazônia? Não, se não, quais são os outros elementos que o presidente pretende abordar? Diversos temas estarão sendo apresentados pelo presidente naquela reunião que é tão importante, inclusive pela deferência que é dada ao Brasil de ser o primeiro país a fazer uso da palavra. O que ele me comentou hoje, que é um discurso de coração, como é natural do presidente. Uma pessoa emocional, que coloca a força do seu pensamento e da sua ação em prol do nosso país, da nossa sociedade. Então é um discurso de coração, onde ele vai defender, como eu já disse há pouco, as potencialidades do país e vai fazer uma defesa enfática daquilo que nós estamos realizando no tocante à questão de meio ambiente, ligado ao desenvolvimento sustentável, um pouco para desconstruir essa narrativa, particularmente no ambiente externo,
de que o Brasil não cuida da Amazônia, não cuida do meio ambiente, que não está muito interessado nisso. Não, ao contrário, está se interessado. O debruçar-se sobre o tema por parte do Ministério da Defesa, do Meio Ambiente, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de todos os integrantes do colegiado do governo por meio do Poder Executivo. Boa noite, porta-voz. Beatriz, da Rede TV, tudo bem? Tudo bom, Beatriz. Eu queria só tirar uma dúvida. Sobre a avaliação médica de amanhã e, enfim, a bateria de exames... Né? Sexta-feira. Sexta-feira, desculpa. Tem alguma previsão do senhor fazer um briefing, uma coletiva de imprensa, alguma coisa com a gente lá no hospital? Nós estamos a construir isso a partir da avaliação do Dr. Macedo e sua equipe. A semelhança do que estávamos fazendo lá em São Paulo. Perdão? Ainda não tem informação de horário? Temos que esperar a anamnese do presidente, a conclusão dos exames, etc. Porta-voz, tudo bom? Sou Matheus Estadão. Bom, Matheus. Eu queria saber sobre o pedido para que o PSL deixe a base do governo Witzel, no Rio de Janeiro, se foi feito pelo presidente Bolsonaro, orientado por ele, se tem alguma manifestação também do presidente. Não, o presidente Bolsonaro não fez nenhum tipo de indicação nesse sentido. Mais uma dúvida. Reforço se há alguma decisão sobre manter o Valeixo na Polícia Federal e se, digamos, também haveria um acordo para talvez alterar ou não o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Não, as decisões, como eu disse há pouco, referentes à Polícia Federal, estão dentro do guarda-chuva das decisões tomadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é o ministro Moura, a quem o presidente atribui a responsabilidade por essa gestão. É claro que o presidente tem as suas preocupações como estadista que é, de entender que um organismo de Estado, como é a Polícia Federal, há de ser bem conduzida e está sendo bem conduzida pelo Dr. Valeixo. Só mais uma pergunta, me devolveram o microfone. O presidente, já que houve uma evolução acima do esperado, acima da média... Médica. Sim, muito vir trabalhar positivo no Palácio do Planalto a partir de amanhã? Não há previsão. Vai continuar despachando por lá? A previsão ainda é de mantê-lo no Palácio da Alvorada. Eventualmente ele pode vir, por uma decisão pessoal, aqui ao Palácio do Planalto, mas a nossa pretensão é mantê-lo lá no Palácio da Alvorada. E ele vem realizando as atividades de fisioterapia, de recuperação e também, igualmente, despachando com os senhores ministros. Ainda sobre a recuperação do presidente, a volta à rotina, né? A Délis perguntou se ele volta ao Planalto. E as saidinhas dele lá na Alvorada para falar com os populares, isso deve voltar antes de Nova York também? Isso é uma decisão do presidente, ele há em sentindo-se bem, há de fazer essa avaliação, até porque ele gosta de conversar com vocês, eventualmente toma algumas decisões de passar direto, fruto das audiências, etc. Mas, enfim, é uma decisão pessoal dele, eu não tenho como adiantar se ele vai modificar ou não o comportamento. Paz e bem.